Bem-vindos a bordo. Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Fábio e vocês estão ouvindo o Brazucas pelo Mundo, o primeiro podcast que conta as histórias divertidas, emocionantes, inspiradoras de brasileiros que, com muita garra, coragem, perseverança, determinação, colocaram suas vidas em malas e partiram pelos 4 cantos do mundo em busca da realização dos seus sonhos. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar com uma paulistana, São Paulina, fã da Laura Pausini, não é isso? Acho que Laura Pausini. Pausini. Que mora na Itália desde 2007 e atualmente na cidade de Abruzzo. Tá bonito o sotaque? Abruzzo? Tá lindo, isso aí, Abruzzo. Já vou começar bem, ó. Buongiorno, Ana Paula, come stai? Buongiorno. Você esqueceu de dizer que sou Paula também, não sou só São Paulina, paulistana, paulista. Também, Ana Paula, é verdade. Ótimo, então eu vou voltar para o italiano, hein? Buongiorno, Ana Paula, come stai? Buongiorno, Fabio, un piacere essere qui con tutti voi. Grazie dell'invito, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu treinei bastante essa frase para falar com você. Que bom. Então fala de novo, deixa eu ver. Buongiorno, come stai? Sto bene, tu come stai? Molto, prego. Molto bene, grazie. Bravo! Hai studiato? Só essa frase, só para falar com você. Ana, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista com o Brazucas pelo Mundo. Você está abrindo as portas da Itália para a gente. É a primeira brasileira que a gente conversa aqui que está na Itália. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a preferência. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui e fazer parte desse projeto lindo, que é realmente não só gostoso de ouvir, gostoso de saber, conhecer outras histórias, mas pode ser inspirador também. Não tem a menor dúvida disso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar pelo começo, para ser redundante. Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua história. Lá atrás, quando você estava no Brasil, eu sei que seu pai é de origem italiana, é italiano, na verdade, mas sua mãe é brasileira. Conta um pouco da sua história, lá do Brasil ainda. Então, eu acho assim, o italiano, ele é muito tradicionalista e muito emotivo. Então, o italiano que está fora da Itália, ele tem muito orgulho das origens e tal. E com meu pai não era diferente. Ele sempre nos transmitiu muito, e o italiano é muito família também, né? Então, meu pai sempre nos transmitiu muito o seu orgulho italiano, sabe? Aquela coisa, o amor pela Itália, pelas origens, pelo país, pela cultura italiana. E isso ficou bem forte na gente, em nós, filhos. Então, na minha casa, a cultura italiana prevalecia. E por isso eu tinha muita curiosidade de saber como a Itália teve um problema nisso tudo, que ele não falava italiano com a gente. Por quê? Porque acontece que hoje em dia a gente sabe a importância de falar outra língua com os filhos. E ele não estava em casa, trabalhando, tudo. Então, assim, o contato com a língua foi através de vê-lo conversar com os irmãos dele, com os meus tios. Então, por isso, a familiaridade. Só que ele transmitiu o amor, mas eu tinha muita curiosidade, queria aprender a língua também. Então, desde sempre, eu queria conhecer a Itália e aprender o italiano. Comprou livros pra gente de italiano, cursos de idiomas Globo, não sei se você lembra. Olha só, você está entregando... Olha, você propaganda ainda tem isso? Tem ainda você está entregando a sua idade. Bom, enfim, eu era muito pequena quando ele comprou esse curso, eu nem sabia ler. Mas é isso aí. Então eu sempre tive esse sonho e falava para ele, eu falava, vamos morar na Itália, né? E eu nem falava vamos morar, eu falava vamos voltar para a Itália, como se eu já tivesse vindo. Entendi. E você falou que desde pequena você
falava, você ouvia o seu pai falar com seus tios em italiano, despertou aquela tua curiosidade pela língua e tal. Mas em que momento você falou assim, não, peraí, agora eu quero ir para a Itália, é o meu sonho, eu quero ir para lá? Então, aí aconteceu que eu sempre dizia, vamos voltar para a Itália, vamos voltar. E ele falava, não, lá faz muito frio. Inocente. E olha, inocente, e olha que ele é do sul. Aqui, a região de onde ele é aqui da Itália, o pessoal do norte fala, nossa, tá sempre calor lá, entendeu? Não neva, por exemplo, é raro. Enfim, ele não queria vir para cá, falava, não, tô acostumado aqui, não vou. E aí, aconteceu que em 2001, eu vim em férias, passei 30 dias aqui, eu vim com meu tio, que era o meu padrinho, e ele sabia desse meu desejo, tudo. A partir daquele momento, a Itália ficou aqui, ó, na minha cabeça, porque aí aquele amor, aquela curiosidade se transformou em algo maior. Então, eu cheguei no Brasil, tirei a cidadania e falei, um dia eu vou lá, vou ficar 1 ano na Itália, vou morar na Itália por 1 ano e depois eu volto, porque eu quero viver a Itália. Agora, e aí... Desculpa, não, pode. Diga. Não, completa. Então, e aí foi quando passaram-se 6 anos e em 2007, no final de 2007, arrumei as malas e vim. E você foi sozinha para a Itália? Então... Eu tinha aqui o apoio do meu, na época, namorado, hoje marido. Ele é porque italiano? ele é italiano, isso, e eu conheci aqui em 2001. Olha só. Mas a gente não ficou juntos nesse período, de 2001 até 2007. Em 2007, a gente, por acaso, se reencontrou, mas, de qualquer maneira, era um projeto meu vir para cá. Saquei. Para quem é imigrante... quando a gente deixa a nossa vida para trás e a gente mesmo, você falou que você teve o apoio do teu namorado e hoje teu marido, quando você chegou na Itália, mas quando a gente desembarca no aeroporto e a gente olha para trás e fala, caramba, minha vida ficou lá atrás. Qual foi o teu primeiro impacto, a tua primeira sensação quando você botou os pés na Itália e falou, eu não sei quando eu volto ou se eu volto para o Brasil? Foi exatamente essa que você falou, deu aquela agitação, aquela alegria. Por um momento eu caí assim na realidade, na real ali da situação, sabe, do momento que estava vivendo, e realmente eu tive isso, mas foi, eu não sei se isso aconteceu com você quando você foi ao Canadá, porque você descreveu muito bem o que aconteceu comigo. Foi eu sair do aeroporto e pensar assim, meu Deus, e se eu quiser voltar, não no sentido, a distância é muita, né? Então, a gente sabe que se precisar chegar no dia seguinte, não é tão fácil, sabe? Não é algo complicado de se fazer, de ir e vir. E eu falava, se acontecer alguma coisa com alguém lá, como que eu vou fazer, sabe? E agora, será que eu vou passar realmente aqui 1 ano, ou eu vou ficar mais, ou eu vou ficar menos? Será que eu vou aguentar, sabe? Toda aquela ansiedade. E, como você disse, imaginar é um marco muito grande na vida, quando você decide se transferir, quando você decide morar fora. Porque é uma transição enorme essa. É realmente uma mudança muito grande. Todos os hábitos, a cultura de outro local, você deixa para trás tudo que você viveu, e é como se você estivesse começando a engatinhar de novo, como se você estivesse nascendo naquele momento. Entendi. E você falou que gostava da língua e tal, alguém comprou para você não era nem nascido, o Idiomas Globo, né? Você estudou muito tempo depois, mas me diz o seguinte... Eu achei lá uma relíquia na achou minha casa. no museu, assim, numa biblioteca, assim, Isso. obras raras e tal. Você, quando chegou na Itália, você já falava italiano? Eu arranhava, eu achava que falava, porque nos últimos meses eu tive contato, né, com o meu, na época, namorado, então a gente trocava ideias, e eu, querendo ou não, estudei um período, mas eu sempre fui autodidata, então estudei sozinha e achava que falava. Eu posso te dizer que, assim, para o meu perfeccionismo, eu posso dizer que não falava, mas eu me virei muito bem. O governo italiano tem algum programa de italianização? Nem sei se existe essa palavra, porque aqui, por exemplo, na província do Quebec, o governo tem um programa que eles chamam de francização.
Existe, mas eu acho que varia muito de... Aqui se chamam... em português falam comuna, mas em italiano é comune, né? Que é cada cidadezinha. Então, acho que varia muito da administração de cada Entendi. cidadezinha. Mas quem chega na Itália pode usufruir, pode verificar se há esse tipo de integração indo ao comune, né? Os que fornecem esse tipo de serviço dão curso de italiano, fazem um programa mesmo de integração, sabe, entre os estrangeiros, enfim. Diz uma coisa para mim, Ana. A gente sabe que imigrar tem, lógico, vantagens e desvantagens. A gente roda e cai na questão da saudade. Mas tirando a saudade, como é que foi essa tua adaptação? Quais foram as suas maiores dificuldades, ou pelo menos a maior dificuldade que você teve em relação, talvez, ao clima, à empregabilidade, à cultura, ao comportamento das pessoas? Olha, eu acho que eu não tive muitos problemas de adaptação, não. Porque eu estava vivendo um sonho. Estar aqui, para mim, era um sonho. Então, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vê somente o lado positivo, não vê o negativo. Das coisas que eu considero banais, posso dizer o clima, porque para mim o clima, o inverno, para mim é rigoroso. Na Europa, a Itália é o país tropical, né? Assim, eu cheguei em novembro, aí eu morei em Roma nos primeiros 6 meses, e no dia 6 de janeiro tem uma festividade muito famosa aqui, que é La Befana Epifania, né? Então, tem uma praça de Roma que é cultura lá, vem a bruxinha, que é a Befana, e vem, e não sei o quê. Isso no dia 6 de janeiro. Naquele dia, eu tive que voltar para casa, porque eu achei que ia cair os meus dedos, com tanto de luva que eu tava com os dedos roxos. Eu tive que colocar a mão debaixo da água quente e falei, não, agora a gente vai, vou resistir, vamos. Chegando nessa praça, tinha umas moças magras, altas, lindas, de regata, ou seja, alemãs. Chegaram aqui para passar o inverno italiano, que na realidade para elas era verão, né? Era Elas verão. estavam de regata do lado de uma fontana, uma fontezinha ali. Falei, gente, eu fiquei assim de boca aberta, porque realmente pela diferença. Mas voltando ao assunto que você, né, perguntou das dificuldades, então para mim foi talvez isso o clima, mas eu acho que a maior dificuldade para mim mesmo foi a saudade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Mas eu vou te perguntar uma coisa baseada na minha experiência. Por exemplo, quando eu andava nas calçadas, eu notei que elas eram lineares. E como eu venho do Rio de Janeiro é uma montanha-russa. Cada calçada é uma nova aventura. Alguma coisa te chamou a atenção, assim, bem diferente? Você fala, caramba, eu não podia imaginar que seria dessa maneira. Ou, por exemplo, no caso da calçada, eu nunca podia imaginar que a calçada fosse diferente. Tem calçada linear no mundo? Tem. Tem alguma coisa que, assim, muito diferente que você sacou logo assim que você tipo, chegou? da arquitetura, da questão visual mesmo, tem. Tanto faz, não só da questão visual, mas talvez de algum traço cultural que você notou logo de cara assim que você chegou. A Itália oferece, não importa aonde você vá, se é cidade grande ou cidade pequena, mas principalmente cidade grande. Por exemplo, vamos pegar Roma. Sabe o que é você ter a cidade grande e, ao mesmo tempo, você andar pela cidade como se você estivesse caminhando no tempo de Cristo, por exemplo, pelo fato de você está passando, você vê um muro de, sei lá, 1.500 anos atrás, sabe? Um muro que está ali porque ele tem que ser conservado, então não pode ser tocado. Ele está ali no meio da cidade, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Você está passando, você vê o Coliseu, sabe? E é como se você estivesse caminhando na história. Isso é algo que me chama atenção. Outra coisa que me chama atenção aqui na Itália, onde você está, você tem fácil acesso a qualquer outro lugar. Você tem fácil acesso à montanha, você tem fácil acesso à cidade grande ou ao campo, enfim, onde a paisagem que você quiser, você encontra facilmente por aqui. Entendi. Uma curiosidade, a sua percepção de tempo mudou? Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, quando eu vou a um lugar e que tem fila,
Se eu ficar 5 minutos, eu começo a ficar irritado. E no Brasil, assim, às vezes ficava 1h30 na fila do banco, conversava com todo mundo na fila e eu nem sentia que eu tinha ficado 1h30. Aqui, 5, 10 minutos. Porra, que demora. Sim, Isso sim. mudou para você essa percepção de tempo? Isso mudou e essa era uma das coisas que eu não conseguia entender dos italianos, né? Dizer assim, não, eu não vou lá porque é muito longe. Eu falo, nossa, como é longe, né? Nossa, meia hora de carro. Eu falava, gente, pensar que eu levava 2 horas da minha casa até o meu trabalho, 16 quilômetros de distância, sabe? No Brasil. E mudou, porque hoje em dia também eu estou acostumada com essas facilidades. Então, não tem trânsito, principalmente onde eu moro atualmente. Roma é outra história, tá? É outra Roma, Nápoles, Milão, mas o trânsito de Roma é bem famoso. Mas eu vou te dizer uma coisa, o pessoal tá sempre com pressa, viu? Então, mas a mesma noção de pressa é uma pressa de 5 minutos. Isso, é verdade. Realmente, isso mudou. No começo eu não conseguia entendê-los e hoje eu também estou acostumada com essas facilidades. Também reclama. Hoje, ai, não reclamo não, viu? Sou de boa. Não reclamo, não me irrito. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, que é uma outra percepção minha, enquanto imigrante, que eventualmente o brasileiro acaba caindo numa armadilha, às vezes até inconsciente. Porque ao deixar a sua vida, a sua história, sobretudo para quem chega como adulto, lá atrás no Brasil, quando ele escuta um murmurinho em português do lado ali, ele se aproxima e vira amigo de infância. E isso gera, às vezes, desentendimentos, frustrações e tal. Mas eu acho isso interessante porque é uma armadilha inconsciente, porque no mês seguinte você está assinando o Globo.com e está passando domingo, independente do fuso horário, domingo vendo Domingão do Faustão e depois emendando no Fantástico. Mas você está numa outra realidade, numa outra cultura. E eu tenho a percepção que, eventualmente, o brasileiro que cai nessa armadilha, ele leva um pouco mais de tempo para se adaptar e para se integrar nessa nova cultura desse novo país que está te acolhendo. Você tem essa percepção também de brasileiros que chegam na Itália? Olha, logo que eu cheguei aqui, teve uma hora em que eu queria ouvir o português. Eu acho que esse é um problema ou uma situação recorrente com todos os imigrantes, não sei. Mas por mais que eu entendesse, por mais que eu falasse, e eu morria de vontade de conhecer algum brasileiro. Eu ficava com o ouvidão assim, eu ficava com as antenas, né, ligadas ali para ver se eu ouvia alguém falando português para realmente virar amiga de infância, virar melhor amiga. Só que essa como você disse, é uma armadilha. Porque você não pode estar com um pé aqui e outro ali. Quando você vai viver uma nova situação, eu acho, opinião minha, que você tem que se inserir naquela cultura. Matar as saudades é uma coisa, mas viver o Brasil estando em outro país, aí é diferente. Então, por isso que eu acho que não dá para ficar comparando, sabe? Principalmente no caso da Itália. Os italianos, como eu disse antes, eles são muito tradicionalistas. E eles têm muito orgulho da cultura italiana, que, por sinal, é muito bonita. O italiano, ele sempre melhorou muito as coisas, sabe? Tipo, sei lá, foi o chinês que inventou o macarrão, né? A italiano foi e melhorou, inventou uns molhinhos lá. E o pessoal tem quem acha que o macarrão foi inventado aqui. Por quê? Porque o italiano melhorou. Então, a cultura é bonita e eles têm muito orgulho da cultura. Chegar aqui e falar mal, porque não consegue se acostumar, ou, sabe, ficar comparando, ou não é errado você comparar, porque a comparação é inevitável para o ser humano. Mas a gente tem que respeitar a cultura do país que nos acolheu. Sem dúvida. E essa questão da comparação, às vezes por reflexo a gente faz essas comparações, mas isso também é perigoso, porque a gente acaba evitando mergulhar na cultura e entender a cultura. Eu acho que isso é indispensável. E agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando. Existem 2 variáveis que eu acho muito importantes para facilitar a integração de um imigrante numa cultura qualquer. É o domínio do idioma, quanto melhor ele fala aquele idioma, mais rapidamente ele se integra na cultura. Mas tem uma outra questão que eu acho muito importante, que é a questão do emprego. Eu noto que a dificuldade de conseguir um emprego razoável leva a pessoa um pouco para baixo, se sentindo
desvalorizada. Qual a sua percepção da empregabilidade do brasileiro na Itália? É claro que quando você é estrangeiro, é realmente mais difícil você encontrar um emprego que condiga com a sua formação, por exemplo. Normalmente há empregos que italiano não aceita, que somente os estrangeiros aceitam, né? A gente, principalmente nós brasileiros, nós somos pau para toda obra, certo? E então acontece muito aqui de ter esse tipo de dificuldade, mas eu acredito muito nas pessoas, na força de vontade, porque não é que as portas estão fechadas, acontece, embora exista esse bloqueio, essa talvez uma dificuldade inicial, mas isso não significa ter as portas fechadas. Quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás, você é um exemplo disso, né? Pois é. Todos nós imigrantes, de uma certa forma, sim, né? Ana, aproveitando que você já mora na Itália há tantos anos, 13, né? Quase 13 anos. 12. 12 indo para 13, não é isso? Uhum, Mais isso. ou menos isso. Você passou por várias fases, com certeza. Se você encontrasse com uma brasileira ou um brasileiro que quisesse trilhar esse mesmo caminho que você está trilhando há 12, 13 anos, que conselho, que dicas você daria para que essa pessoa jamais fizesse ou para que ela fizesse sempre? Olha, eu diria para se preparar. O baque emocional é bem forte, você está renascendo. Então, tentar se fortalecer quanto a isso e, principalmente, vir preparado financeiramente. Porque não sempre você vai encontrar o emprego assim que você chegar, não sempre vão, por exemplo, alugar uma casa para você com um mês de antecedência. Como se diz? Antecedência. Em italiano é antecedência. Calção, né? Um mês de calção, isso que eu queria lembrar. Mas, às vezes, 1 ano, 6 meses, entendeu? Não sempre as coisas, principalmente na questão financeira, vai do jeito que você quer ou você imagina que vai. Então, vir preparado emotivamente e financeiramente é muito importante. Porque qualquer tipo de coisa pode acontecer, qualquer adversidade pode ocorrer. Então, Entendi. é importante. E outro conselho, no caso específico, para quem vem para a Itália, não corte o macarrão, não coloque ketchup na pizza. Você vai ser expulso na hora. Sério, mas aí como é que você come o macarrão? Brincando, Você não corta o macarrão, não? Você corta o macarrão, Fábio. Corto. Não faça isso na Itália. É um sacrilégio. Eu vou ter que fazer o que? Enrola no garfo e... Claro! Tá. Enrola no garfo. Então, é só não comer macarrão, pronto. Para mim já está resolvido. Eu como Você vem para Itália e não vai comer macarrão? Fábio! Venha, coma macarrão! Adapte-se à cultura. Então vou aproveitar esse gancho agora do macarrão e eu vou fazer com você agora o que eu chamo de momento King Kong, porque não tem jeito. Todo imigrante que se preze, imigrante raiz, paga um mico. E eu quero saber tenho uma lista de perrengues e micos. Então você vai me contar pelo menos alguns aí, daqueles assim que você lembra, ou você fica morrendo de vergonha, ou então que você, só de lembrar, você começa a rir. Eu vou te contar um. Eu falo com os meus filhos em português. Então, eu estava num lugar com a minha filha, e aí ela estava longe de mim. Na realidade, eu estava na escola de natação, meu filho estava dentro, na piscina, aí tinha um vidro fora, então todas as mães, estava cheio, lotado de mães ali, vendo os filhos na natação. Aí o que aconteceu? Minha filha estava no parquinho, um pouquinho longe, assim. E eu olhei para ela e ela falava assim, tem que voltar, mãe, tem que voltar. E eu falava, não, tá tudo bem. Mas tem que voltar agora. Não, o Mateus ainda não tá saindo da natação. Não. Aí ela falava, quê? E eu, não, porque não sei o quê. E ela, quê? Eu, não, tá. Aí no terceiro quê? Eu gritei, fica! Só que nesse momento, todas as mães olharam para mim espantadas, né? Olharam com aquela cara assim, olhando da cabeça até os pés.
E naquele momento eu me lembrei que fica, em italiano é um palavrão, é um modo vulgar de se referir ao órgão sexual feminino. Bem vulgar. Aí foi bem engraçado isso. Na hora eu morri de vergonha, eu quase falei, volta! Não fica! Vamos embora! Que micaço! Aí, esse foi maravilhoso, maravilhoso. Ana, agora vamos fazer o seguinte, vamos partir, aproveitando esse teu mico do Fica, eu já sei que eu não posso falar isso na Itália. Não diga isso. O momento VaptVupt. Mas olha só, você tem que responder o que vier na tua cabeça. Combinado? Tem que ser com uma palavra só ou posso... Não, você pode começar com uma palavra, tem que ser breve, começar com uma palavra e você pode até evoluir o teu raciocínio, mas de bate-pronto. Tá. Pode ser? Uhum. Tá, beleza. Bora lá. Eu sei que você é da paz, mas o que te tira do sério, desde que não seja o teu marido? Outra coisa. Ah, não, era o meu marido, mas tá bom, não pode ser ele. O que me tira do sério, a falta de respeito. Eu acho que muitas coisas poderiam ser facilmente resolvidas se houvesse respeito entre as pessoas, se não houvesse a prepotência, se não respeitar o direito de outras pessoas, a vida, as escolhas de outras pessoas. Isso me tira do sério. Sério. Show. Uma comida brasileira. Pastel. Mas assim, brasileiro, todos os salgadinhos, petiscos, sabe aqueles que mais engordam? Eles. Show. Uma italiana, uma comida italiana. Pão de queijo. Pão de queijo, mineirinho. Pão de queijo? Não, brasileiro. Queijo... Eu tô ainda no brasileiro. Você vem falar de comida comigo, você tá pensando em comida agora. Então vamos passar para italiana. Comida italiana. Uma só. Tão difícil. Uma só. É que... Lasanha. Duas, vai. A lasanha. E eu vou te dizer, o macarrão, mas o italiano ele tem um macarrão para cada molho, sabe? Um tipo de... Então eu vou falar macarrão assim, vou englobar realmente macarrão. Tá, beleza. Vamos lá. Uma palavra que te inspira. É liberdade. Boa, liberdade. Para você, o que é amizade? Amizade, volto lá na questão do que me tira do sério. Ao contrário, é o respeito mútuo. Amizade para mim é isso. O que é para você imigrar? Imigrar é coragem, desafio. Ótimo, fechou super bem. Agora a gente vai para o momento que eu chamo de Volta para o Futuro. Eu sei que não é da sua época esse filme lá de 1985. Não conheço, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Pois é, mas então eu vou resumir para você. Esse filme tinha um carro em que o cara entrava naquele carro, botava uma data ali e voltava no tempo. Então vamos imaginar que você está pelas ruas de Abruzzo, sentiu o sotaque, em pleno verão, você caminhando, e você, de repente, você chuta um tablet. Aí você pega o tablet e está escrito assim na tela do tablet: Ana Paula Di Pace, aperte o botão Viaje no Tempo. E você, curiosa, lógico, você aperta o botão. E quando você aperta o botão, você volta instantaneamente, algumas semanas antes da Ana Paula embarcar para a Itália. O que você diria para aquela Ana Paula lá de 2007? Eu ia dizer para ela ir com calma, não tomar decisões precipitadas e ia dizer que sim, fique um ano e volte para o Brasil. Como era realmente a ideia original. A gente acaba também se apegando ao lugar, então a gente fica com um pedaço do nosso coração em 2 lugares diferentes. Eu diria para ficar só um ano, porque depois de pouco tempo eu perdi meu pai. Então eu queria ter passado ali com ele, ter estado com ele. Entendi. Sabe? Entendi. Se eu tivesse passado um ano, ficado lá e depois talvez poderia voltar outras vezes e tudo, mas essa foi uma experiência muito ruim. Estar aqui e não estar lá. No Brasil, entendeu? Entendi. Bom, então vamos mudar um pouquinho a temática aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem assim, filosófica. Para uma boa capricorniana vai levar uns 5 minutos para responder, no mínimo. Vamos deixar de lado as mudanças físicas, tipo o cabelo que vai ficando branco, pé de galinha, ruga e tal. Deixa tudo isso de lado. E eu quero que você me diga
em decorrência do teu processo de imigração, o que você poderia dizer para a gente, assim, eu era de um jeito, mas por conta da imigração eu mudei, eu sou de um outro jeito? Eu acho que eu cresci e amadureci muito, porque com a imigração, no meu caso, houve toda uma mudança de vida, porque de uma pessoa que trabalhava e estudava, eu vim aqui querendo aprender italiano, trabalhar e estudar, continuar a mesma vida num outro país, mas eu engravidei logo que eu vim para cá, que eu cheguei. Então, foi uma mudança drástica familiar. Então, eu cresci não só por conta da imigração, mas por conta também da situação familiar, tive que enfrentar coisas que eu não sabia, eu não conhecia. Entendi. Então, eu acho que eu cresci muito, amadureci demais, sou última filha, sou a filha caçula, sempre tive o apoio da minha família para tudo, e mesmo tendo uma personalidade muito independente, eu sempre tive, desde pequena, sempre fui muito responsável e independente. Mas mesmo assim, quando você tem o apoio moral de pessoas, né, das pessoas que você ama, tudo se resolve mais facilmente. Quando você vai para outro país, você se vê sozinho, enfrentando os perrengues, você amadurece muito. Estar em outro país não é só o bem bom, não é só visitar locais, a gente acaba enfrentando muito perrengue também, muitos problemas. E inclusive de solidão, inclusive de adaptação ao modo de como as pessoas às vezes te tratam, se há ou não preconceito, ou situações. Sabe o que acontece mesmo quando você sabe falar uma língua? Pode acontecer que você esteja enfrentando um problema, uma situação em que você tem que dialogar e você não encontre palavras, porque por mais que você fale, aquela não é sua língua, você tem o seu a sua você está nervoso, você está ansioso, então você não consegue às vezes se expressar muito bem, então isso principalmente no começo. Hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de problema, mas no começo já aconteceu. Então todas essas situações vão se somando e fazendo com que a gente, no final das contas, cresça e amadureça, porque a gente acaba tendo que superar, obrigatoriamente a gente tem que superar os problemas, então a gente cresce. Beleza. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Eu quero que você me conte os teus projetos. Você falou que você está preparando o seu infoproduto, que é o curso de italiano para brasileiros. Me conta agora o que você está na cabeça para você, enfim, como carreira, como profissão, o que você está fervilhando aí? A minha intenção é mudar a vida de quem deseja aprender italiano. A minha intenção é lançar este curso, criar as minhas turmas de italiano e mudar a vida dessas pessoas para que essas pessoas nunca mais tenham que fazer um curso de italiano. A intenção é que elas vivam realmente a Itália e eu acho que o fato de eu primeiro ser uma linguista, né, a minha formação é essa. Então, por causa disso, eu observo muito. Então, eu sei quais são as dificuldades que os brasileiros podem ter ao falar italiano. O contrário, a mesma coisa, as dificuldades de italiano em falar o português. Então, a intenção é realmente mudar a vida dessas pessoas para melhor. E vem cá, e se alguém quisesse te contactar, conversar, tirar alguma dúvida contigo, você tem alguma forma de te achar? Então, nas redes sociais, principalmente no Instagram, e tem também, eu tenho contato, @italiacomanapaula.eu. Não, repete, agora me perdi. Contato, arroba italiacomanapaula.eu. Tá, fácil. Isso. Tá, É facinho, se quiser, só me escrever por ali. E eu tenho realmente a intenção, além de formar esses grupos, fazer turmas de italiano presenciais, fazer uma tipo, língua e turismo pela Itália. Eu tenho muita coisa aqui em mente, muita coisa. Show. Agora, olha só, a gente está caminhando para o nosso desembarque e eu gosto muito de frases, de mensagens, eu acho muito inspirador. Uhum. E eu queria saber se você tem alguma frase que te venha assim, caramba, inspiradora, que te leve para frente.
Olha, eu vou ler aqui a frase que eu tenho anotada aqui que está aqui, pendurada aqui na minha frente, perto do meu computador, tá bom? Ótimo. É um texto bíblico de 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Isso daqui eu acho que a gente tem que levar sempre na nossa vida, ter sempre isso em mente. Diz assim: estejam sempre alegres, orem constantemente, deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu acho que essa mensagem resume o nosso objetivo de vida. Eu acho que a gente consegue lidar muito melhor com qualquer tipo de situação se a gente tiver isso em mente. Show de bola. Gostei bastante. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá dando... Como é que fala? Essa é difícil de falar. Arrivederci, é isso? Arrivederci. O R tem... Esse R é complicado. Arrivederci. Já falou certinho. Viu? Saiu, viu? Tô incorporando aqui o italiano. Você... Ótimo, parabéns. Ana, Arrivederci. Arrivederci. Tchau. Bravo. Eu gosto do tchau também, acho bonitinho. Cara, muitíssimo tchau obrigado. Quando a gente chega também, viu? Como é que é? Tchau na chegada e na saída. Na chegada e na saída. A gente queria te agradecer você ter aceitado o nosso convite para participar do Brazucas pelo Mundo, abrir as portas da Itália para a gente, de contar a sua história aqui, de dividir com a gente os teus momentos bons, os teus momentos não tão bons assim. Você queria deixar uma palavra final antes que a gente embarque? Eu agradeço, foi uma delícia, uma maravilha ter entrado nesse trem aí. Estou até com dó de descer da hora do desembarque. Eu agradeço muito o seu convite, agradeço muito quem ouviu aqui as nossas histórias até agora também. Quem quiser me encontrar, Itália com Ana Paula, em qualquer lugar, em qualquer rede social. E é isso, muito, muito obrigada. Show. E eu posso fazer um outro agradecimento publicamente aqui? Deve. Porque eu quando falei sobre ter apoio ou não aqui na Itália, eu falei realmente nas coisas práticas aqui da Itália. Mas eu queria agradecer de coração pelo suporte que os meus pais sempre me deram. Porque os meus pais sempre aceitaram que nós, filhos, buscássemos a nossa felicidade. Eles sempre falaram, é isso que você quer? Então vai. E é esse o convite que eu faço, não só, não para as pessoas que estão ouvindo que querem imigrar, mas quem tem algum parente que quer imigrar. Deixe a pessoa buscar a própria felicidade, respeite as vontades dessa pessoa. E isso contribui muito para que a gente, quando vai para fora do país, não caia na primeira adversidade que a gente encontra. Que lá no Brasil a gente tem alguém que confia nas nossas decisões e está torcendo por nós. E hoje, como mãe, eu sei quão difícil pode ser dizer isso a um filho. Eu sei que é difícil. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a minha família. Maravilha. Aproveitando aqui a oportunidade. Na verdade, você deixou duas mensagens. Você deixou uma mensagem que você leu e deixou uma segunda mensagem agora que é inspiradora para quem está ouvindo. Maravilha, adorei. Foi um papo super divertido com a Ana Paula Di Patti, direto da cidade de Abruzzo, na Itália. Olha meu italiano aí saindo bonito. Segue a gente nas mídias sociais, super simples. Podcast Brazucas pelo Mundo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nossa página www.brazucaspelomundo.com, Brazucas com Z. Deixe um comentário, se quiser sugerir algum entrevistado, só mandar pra gente. Tamo junto. Galera, vamos dar o nosso a presto. Bravo! Ma studiato tu! Você estudou! Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E agora a gente se despede da Ana, se preparando para embarcar numa nova viagem para se divertir e se emocionar com as histórias inspiradoras de outro Brazuca pelo Mundo. Até lá, valeu!